13. E nos últimos dias foi especulada ali a volta de Giuliano Galopo ao São Paulo. Deu o que falar, viu? A notícia veio de um portal argentino e viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Vale lembrar que o Galopo foi negociado em definitivo numa troca envolvendo Enzo Dias e Gonçalo Tapia em definitivo no São Paulo. Galopo parece que não conseguiu se firmar no River Plate, né? E por conta disso estaria vendo com bons olhos a volta ao futebol brasileiro. O São Paulo seria um dos 3 clubes brasileiros interessados na contratação do atacante, né, do meio atacante ou do meio campista, né, ele que teve seu melhor momento no São Paulo com o Rogério Ceni jogando como falso 9, né, rapaziada. E aí o São Paulo teria feito uma proposta por Galopo e blá blá blá. Contudo, em apurações nos bastidores do clube do Morumbi, o rumor foi negado. Não existe absolutamente nada em relação à volta de Galopo ao São Paulo. O tricolor não tem interesse nenhum na contratação de Galopo. O São Paulo está no mercado sim em busca de um novo meio-campista, mas não será o Galopo a bola da vez. O clube do Morumbi tem negociações aí com o Newton do Botafogo, já recebeu o ok do jogador e agora tenta um acordo com o clube carioca pela liberação do meio-campista, do volante de 26 anos de idade. Galopo no São Paulo? Pode esquecer, rapaziada, não vai acontecer. E o Caleri segue aí com sua renovação de contrato travada aí com o São Paulo, né? Contudo, as negociações devem ser retomadas nos próximos dias. O centroavante vem de 11 jogos sem marcar gols pelo São Paulo, é isso mesmo, né? O jejum não incomoda a diretoria São Paulina pela renovação contratual. O clube tem muita confiança aí no potencial do argentino. Inclusive, o São Paulo vai oferecer um contrato válido até o final de 2028, com possibilidade aí de renovação automática por mais uma temporada. Caleri está feliz no São Paulo e acredita que dará a volta por cima no tricolor. Bom, de acordo com o SPFC News, já há um alinhamento entre São Paulo e o staff de Caleri pela renovação. As partes fundamentais pelo acordo já foram resolvidas, né? Durante a Copa do Mundo, devemos ter o anúncio oficial da renovação de Caleri. Caleri que é artilheiro do time ao lado de Luciano, ambos com 11 gols marcados, né? Ele voltou de uma lesão grave ali de LCA e voltou muito bem voando ali. Chegou a ter ali uma marca de, se não me engano, foi 7 gols em 10 jogos ou 9 jogos, alguma coisa assim. Caleri é considerado o ídolo por muitos torcedores são paulinos, né? Você é a favor da renovação de contrato de Caleri? Comente aqui abaixo a sua opinião. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E o São Paulo pode faturar cerca de 80 milhões de reais com um ex-jogador, eu me refiro a William Gomes. Atacante de 20 anos de idade que havia sido comprado pelo Porto em janeiro do ano passado por 54 milhões de reais. Sim, São Paulo pode faturar agora mais do que quando o vendeu para o Porto e era dono de praticamente tudo dos direitos econômicos do atleta. É que o William Gomes fez uma temporada muito boa com a camisa do Porto e está sendo cogitado por times grandes do futebol europeu. Manchester United, Arsenal e Atlético de Madrid são os principais interessados. E o Porto imagina ser capaz de vendê-lo por 60 milhões de euros. A gente está falando de uma operação de 354 milhões de reais. Como o São Paulo é dono de 20% do valor de uma venda futura, ficariam com o tricolor cerca de 70 milhões de reais. Mas o São Paulo também, pelo mecanismo de solidariedade, vai ter direito a mais 2,5% ou 8 milhões e 900 mil reais. Você soma tudo e chega a quase 79 milhões de reais, muito dinheiro para um clube que passa por enorme crise financeira e que torce dia sim, dia também, para que esse negócio envolvendo o William Gomes acabe sendo fechado. Na temporada que recém terminou, com o Porto campeão português, o William Gomes disputou 46 jogos com 13 gols e 2 assistências. Já para uma informação importante, a Comissão de Ética do São Paulo formalizou na manhã da última quarta-feira um pedido de afastamento do Rui Costa do cargo de diretor executivo de futebol. A alegação ocorre dentro de uma representação que investiga uma possível extrapolação do orçamento do ano passado. O orçamento do ano passado ele tem sido feito como base para diversas acusações, não só de gestão temerária, mas também no caso do Belmonte. O Belmonte ele só está sendo analisado pela Comissão de Ética e pode ser analisado a sua expulsão muito por conta da gestão temerária, porque o clube estava orçando gastar X no futebol e extrapolou pra caramba e gastou praticamente 700 milhões.
Então, há realmente uma preocupação muito grande com esse orçamento e eles queriam entender e eles abriram uma investigação interna para tentar entender o porquê de ter extrapolado esse valor. Quais foram as medidas? O porquê passou tanto do orçado? Houve irregularidades? Não houve? Foi uma gestão temerária? Não foi? Se enquadra nesse caso? Então a Comissão de Ética, de fato, quer analisar todos esses fatos para o caso Belmonte. Só que aí, o que tem a ver o Belmonte com o Rui Costa? É só realmente porque os dois trabalhavam no mesmo ano? É porque, de acordo com a alegação da Comissão de Ética, foram pedidos diversos documentos, diversas situações, diversos meios para que se avançasse nessa investigação. Só que o Rui Costa não estaria facilitando para que houvesse a adesão dessas documentações. O Rui Costa não estaria colaborando com as investigações, ele colocando alegações como que isso não faz parte do estatuto, alguns contratos acabam tendo uma questão de sigilo, então alguns contratos, na visão dele, não podem ser divulgados assim, mesmo para uma comissão de ética do São Paulo, então ele se apega a esses fatores. A comissão de ética acredita que essas alegações não têm um bom fundamento, e por conta disso protocolou um pedido de afastamento do Rui Costa, porque ele é afastado do seu cargo, você tem um caminho aberto para poder, quem sabe, por outros meios e por outras pessoas terem acessos a esse documento. Então a Comissão de Ética está trabalhando neste caso. Do que a gente tem de apuração, foi um dos acordos que a gente pode se colocar assim, para que de fato o Outen acabasse ficando dentro do São Paulo, para que os movimentos de oposição não tivessem votado a favor do afastamento do Outen. Então a ideia seria contar com o Outen nesse quesito, com a sua força política, para tentar derrubar outras pessoas, como, por exemplo, no caso do próprio Rui Costa. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião nos comentários. E aí, em meio a toda essa história, o Rui Costa ele pode acabar sendo demitido pelo Arrim Assis. Por quê? A pressão para cima do Arrim Assis referente ao Rui Costa, por mais que ele já tenha externado em diversas oportunidades essa permanência no Rui, está cada vez mais difícil essa sustentação e há risco dele perder uma boa base política aliada caso ele ainda mantenha o Rui Costa. Por quê? Em meio a toda essa questão da Comissão de Ética, de formalizar um pedido de afastamento do Rui não estar colaborando com as investigações da Comissão de Ética para ter acesso a esses contratos, para ver os motivos do orçamento de 2025 terem estourado, pessoas da base aliada do Massis estão falando: Massis, cara, o cara não está colaborando, a gente quer fazer uma limpa, a gente precisa fazer isso. E então, assim, tá na hora, cara. A sua imagem está muito atrelada ao Rui Costa. Então, perante o público e perante algumas pessoas internamente, o nome do Rui Costa se tornou um alvo político. Então, há essa pressão até de aliados do Massis para uma demissão do Rui Costa. Tem questões, óbvio, de multa contratual. São Paulo tem as suas questões financeiras que a gente sabe que é muito difícil de acabar concretizando e conseguindo. Só que, mesmo com a permanência neste momento do Rui Costa, o Massis está com uma pressão cada vez maior para demiti-lo. Então, assim, eu não descarto a qualquer momento o Massis quer falar: quer saber? Vou dar um basta, vou dar uma resposta para vocês, vamos demitir, vamos tentar buscar um novo diretor, vamos fechar aqui com o diretor estatutário tampão só até o final do ano para a gente poder fazer as coisas da melhor forma. Então, assim, a pressão para cima do Rui está muito grande e esse caso da Comissão de Ética pedindo esse afastamento deve protocolar e deve ter cenas importantes nos próximos capítulos. A gente vai ter que ficar muito de olho nessa história, porque, de fato, o Rui Costa está cada vez mais na corda bamba do São Paulo Futebol Clube. Vamos ver se o Massis vai suportar mais uma vez essa pressão ou se dessa vez ele vai ceder e vai acabar demitindo o seu diretor executivo de futebol. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião nos comentários, tá?
São Paulo consultou o zagueiro Gustavo Mancha, ex-Fortaleza, zagueiro de 21 anos. Ele está emprestado ao Rio Ave, estava emprestado ao Rio Ave até o meio deste ano. Seu contrato não será renovado. Ele pertence, na verdade, ao Olympiacos. Rapaz, esses dois times têm como dono ali, a gente pode colocar o senhor Evangelos Marinakis. Rapaz, ele mesmo, o grego maluco, é dono dessas duas equipes. E aí o São Paulo sinalizou, foi uma consulta para entender as condições de um possível negócio. E aí a informação foi dada primeiro lá pela Isa Gianola do Lance, e a gente foi tentar entender essa consulta. Na nossa apuração, realmente ainda não passou de uma consulta. E aí, conversando com algumas pessoas do São Paulo, me passaram o seguinte: Alex, lembra quando a gente conversou, quando a gente bateu aquele papo de que o São Paulo buscaria até 2 zagueiros no mercado? Um para ser titular e outro para compor? A gente entendeu que o Gustavo Mancha poderia ser esse zagueiro para compor, que ele, mesmo ele tendo essa passagem, essa experiência europeia, ele não chegaria para ser titular. Só que a gente ainda está analisando outras possibilidades, porque a gente está gostando muito do Osório. O São Paulo, quando ele vai para o mercado, a ideia inicial era, assim que o Dória sai, o São Paulo pensa, preciso de 2 zagueiros, um para a vaga do Arboleda e um para a vaga do Dória. Só que esse primeiro para a vaga do Arboleda tem que ser alguém para chegar para ser titular, e para a vaga do Dória é só alguém para compor. Gustavo Mancha seria essa segunda opção. Só que aí agora o São Paulo está tendo toda a cautela porque entende que só se vier um negócio muito vantajoso. O que de fato pode ser pelo Gustavo Mancha. O salário dele é baixíssimo, é jovem, 21 anos, pode se valorizar, pode ser um jogador importante. Mas o São Paulo ainda entende que não fez uma movimentação tão forte porque quer focar primeiro na contratação de um zagueiro que chegue para ser titular. O Osório tem agradado, o Osório tem sido uma peça que tem a confiança neste momento do técnico Dorival Júnior. Então o Gustavo Mancha, pelo menos por hora, não deve avançar ainda. O São Paulo vai focar no Domingos Duarte, vai focar em outras opções para o sistema defensivo, que o São Paulo entende que chega para ser titular, mas é um nome que está no radar. Até conversando com outra pessoa, essa pessoa me falou, cara, é um nome que a gente gosta desde a época do Fortaleza, que a gente está de olho. Então, mesmo se não rolar para essa janela de transferências, porque a gente entende que o Osório realmente pode ser esse cara para compor grupo, fica de olho. Se fatalmente a gente precisar, num futuro não muito distante, de um zagueiro, a gente deve procurar esse jogador, porque internamente ele agrada muito e ele é um atleta via scout. O scout que monitorou, que já sugeriu em algumas oportunidades, e aí por isso que o São Paulo fez essa consulta. Partiu do staff, porque o scout também foi procurado para ver opções de mercado, oportunidades para o São Paulo, e aí o scout entregou o Gustavo Mancha. O São Paulo foi lá, fez a consulta, entendeu valores, mas até o momento não avançou. Você acha que seria um bom nome? Cara, confesso que não conheço tanto, mas 21 aninhos, foi bem no Fortaleza, está na Europa, acho que valeria a pena você conseguir um empréstimo mesmo com opção de compra. Mas óbvio, quero saber o que você acha aí nos comentários, tá? Bom, o zagueiro Diego Costa, ex-São Paulo, que tem ainda um percentual de mecanismo de solidariedade da FIFA com o tricolor paulista, também pode render uma grana. A gente conversou com algumas pessoas do jogador para entender como é que tá os próximos passos e tudo mais, e eles admitiram que existem sondagens interessantes de outros mercados dentro da Europa. Ele foi um jogador importante no Krasnodar, ele tem a confiança da torcida, a confiança da diretoria. O Krasnodar tem adotado uma postura de que o Diego Costa não seria negociado por um valor que eles acreditassem que não fosse um valor muito vantajoso. O Krasnodar não está precisando desesperadamente de grana, então eles adotariam uma postura um pouco mais rígida em relação ao Diego Costa. Ou pagam um valor muito alto pelo jogador que está se valorizando, ou não tem negócio. Mas o staff do jogador recebeu algumas sinalizações das 5 principais ligas e o Diego Costa pode acabar movimentando o mercado num futuro não muito distante. Ele está feliz na Rússia, a família está adaptada, ele está muito bem lá, está passando agora férias neste momento no Brasil, e aí depois ele vai definir o seu futuro. Claro que chega uma proposta que agrade ao Krasnodar e ao próprio jogador, mas pode ser mais um atleta a render uma bolada para os cofres do São Paulo
nos próximos dias, tá? Pra gente fechar o vídeo de hoje, Matheus Belém, zagueiro do São Paulo, não empolga o técnico Dorival Júnior e não deve ser aproveitado no time profissional. A expectativa do São Paulo, pelo menos, é de que o jogador seja negociado. São Paulo, neste momento, tem Alan Franco, Sabino, Tolói e Osório, sendo ali os 4 zagueiros à disposição dentro do plantel. Igão e Isaac seriam opções ali do sub-20. O São Paulo está buscando mais um zagueiro no mercado para ser titular, analisa a possibilidade de outro zagueiro, mas esse ainda não é certo. Então o São Paulo ficaria de 5 a 6 zagueiros. E a gente perguntou sobre a situação do Matheus Belém, o que eles acham. Ele teve até certo destaque no Camboriú no início da temporada, né? Jogou 10 jogos, 8 como titular, voltou, acabou ainda não tendo espaço, tem treinado normalmente como profissional, mas não é um nome que tem empolgado. A ideia do São Paulo seria realmente conseguir um novo empréstimo do jogador, o que deve ser o seu último empréstimo, porque ele só tem contrato até dezembro deste ano. É óbvio que o jogador pode acabar batendo o pé, não querendo sair, querendo uma oportunidade no São Paulo, é normal, é natural, mas por parte do tricolor paulista, o São Paulo quer de fato fazer negócio com o atleta, nem que seja mesmo para pagar a parte dos salários do jogador. A ideia de fato é que ele conquiste aí um espaço em um outro clube para que ele possa continuar a sua carreira. Você acha que o Matheus Belém poderia ter mais espaço dentro do São Paulo? Você acha que nessa crise de zagueiros ele poderia ter uma oportunidade? Quero saber a sua opinião. Gustavo Mancha. Primeiro ponto que me chama a atenção aqui. Ele tem 21 anos de idade, o que é muito bom. É um jovem. É uma promessa ainda, né, cara? 21 anos de idade, pô, o cara tá muito longe do auge dele. Eu pesquisei aqui Gustavo Mancha, tá bom? Encontrei informação aqui de um ano atrás, informação que o UOL tinha trago, informação do dia 20 de maio de 2025, um ano atrás, que era a informação sobre o Fortaleza tá interessado na renovação do Gustavo Mancha, quando ele estava lá no Fortaleza ainda. Aí eu fui ver aqui os comentários, tá, dessa matéria aqui, e vi muitos e muitos, para não dizer a grande maioria aqui, torcedores do Fortaleza, né, comentando essa informação e rasgando muitos elogios para Gustavo Mancha, né? Então, me parece ser um jogador que foi bem no Fortaleza, né? O próprio JP Cunha botou que ele foi teve uma passagem de destaque pela equipe do Fortaleza e é do Rio Ave e está emprestado pelo Olympiacos, não vai ter o seu contrato de empréstimo aí renovado, né? Então, assim, cara, já me agrada porque é um jogador jovem, os comentários que eu vi dele é positivo, então me parece uma aposta interessante. Aí não é um cara super caro, né? Pelo menos o passe dele está avaliado aí em 1,5 milhão de euros. Se o São Paulo conseguir um empréstimo aí, seria algo interessante. Uma aposta, né? De um garoto aí mais jovem. Se o São Paulo for buscar 2 zagueiros, né? Aí, acho interessante, por exemplo, tu pega o Domingos Duarte, que já é um jogador mais velho, que ele tem 31, se eu não me engano, né? Então tu traz um jogador mais velho, mais experiente, com mais rodagem, com mais bagagem, e se trazer outro como o Gustavo Mancha, com 21 anos, me parece interessante. Traz um cara mais pronto e um jovem. Me parece ser algo interessante, caso o São Paulo realmente busque 2 zagueiros aí no mercado, né? Então vamos aguardar. Aí, se você conhece o jogador, é uma boa, não é? Deixa aí nos comentários. Só por ser jovem, tá? Não ser um jogador de 33, 34, 35, já é algo positivo. Só o São Paulo não ir atrás de jogador mais velho, em fim de carreira, já é algo positivo. Entendeu? E o São Paulo precisa rejuvenescer o elenco, trazer jogadores mais jovens. Claro que jogadores mais jovens é mais caro, tem isso também, né? Mas esse garoto aí estava emprestado do Olympiacos. Quem sabe o empréstimo também não seja interessante para a equipe do São Paulo, que é o objetivo inicial, né? O modelo inicial de negócio do São Paulo, que é empréstimo com opção de compra. Beleza, rapaziada? Olha aí, ó. Segundo Alexander Vieira, agora de volta ao Conselho Deliberativo, o Alten Aires prepara o retorno do estudo para a mudança estatutária do São Paulo. O processo foi arquivado por conta do seu afastamento e agora a pauta vai voltar nos próximos dias. A oposição do São Paulo deve usar o estudo para promover uma campanha de mudança a partir de 2027. Olha essa. Então vamos lá. Já comentamos muito aí, né, da oposição aí se juntar ao Alten, né? A oposição aí votou pela permanência do Alten. Agora,
esse estudo para mudanças estatutárias no São Paulo vai voltar agora que o Outen vai ficar. E a oposição que se junta ao Outen vai pegar essa mudança estatutária, esse estudo de mudança estatutária, e vai usar como campanha, né? Vai promover uma campanha para eles ganharem eleições aí em cima disso, de mudanças estatutárias para o futuro do São Paulo. Né? Claro que tudo que vem do Outen não dá para confiar em absolutamente nada. Muito pelo contrário. O Outen é aquele tipo de cara que qualquer passo que ele der tem que ficar de olho. Porque um cara já deu um monte de golpe no São Paulo, né? De eleição. Nossa, cara, já fez tudo de ruim que você pode imaginar em política. Esse rapaz já fez. Manobra política, golpe, né? Tudo ele está envolvido, né? É uma das piores coisas que tem no São Paulo, é esse rapaz aí. Então, tudo você tem que ficar com o olho aberto. E ele é favorável a mudanças do Estatuto de São Paulo, que é algo interessante, dependendo das mudanças que é. Mas que precisa de mudanças novas é complicado, né? Precisa de mudanças para o futuro? Claro que precisa. Mas quando veio do Outen, tem que ter aí os dois pés, as duas mãos, né? Tem que ter o corpo todo aí atrás, porque a gente sabe como é que é o Outen age, né? E a oposição vai usar isso como campanha para 2027, no caso, eleição agora para assumir em 2027. Sei. Já falei aqui antes, o São Paulo é tão, né, o São Paulo fatura tanto, é tão gigantesco que eles não conseguem destruir. Eles tentam todos os dias, de todas as formas, com escândalos diferentes, com atrocidades diferentes, e a marca, o time, o clube, ele continua aí, mesmo depois de tanta gente, durante tanto ano, tentando destruir o São Paulo. Aí a gente passa vergonha, vexame atrás de vexame, em campo, fora de campo, com contratos, com patrocínios, com negócios, e mesmo assim o São Paulo ele é tão gigantesco, ele tem uma estrutura, né? Ele tem uma história, um nome, uma marca tão forte, tão consolidada, que esse tipo de gente não consegue destruir o São Paulo. Isso que está acontecendo com a volta do Outen Aires, impeachment e fica, não dá nem para discutir, tá? Essas movimentações políticas, esse nojo, esse lixo que acontece dentro de São Paulo, não dá para discutir. Não dá discussão. Não tem como discutir, não tem como nós conversarmos sobre isso. Pô, mas espera aí, o tal votou contra, o tal votou a favor, o fulaninho A, o fulano A fez isso porque ele tava pensando não sei o que, peraí, o fulano B fez isso porque estrategicamente ele tá pensando em alguma... Não tem o que discutir. É tão nojento, é tão escroto o que essa gente faz, que manda e desmanda no São Paulo e vai continuar assim para sempre. Que não tem o que nós discutirmos. Não tem esperança. Eu não queria fazer isso, eu não queria ter que falar isso aqui, porque vocês sabem que a pegada do canal é tentar ser otimista, é tentar falar de futebol. Adoro o Dorival, o time tá ridículo, mas acho que não tem como não refletir realmente em campo com essa gestão. Só que não dá mais, né? E é preocupante. É um dia muito... Eu tô aqui vindo completamente derrotado fazer esse vídeo. Muito por causa do post aí do Diego Fernandes. Que pra mim era um cara bem intencionado. Podia dar tudo errado, podia... Sabe... Pra mim, ele era um cara, não conheço, tô vendo as movimentações, as notícias igual todos vocês. Mas pra mim, o Diego Fernandes, ele era um cara bem intencionado. Ele é um cara que poderia não trazer o São Paulo de volta como nós sempre quisemos, como a gente sempre sonhou, mas ele entrando, eu esperava algum tipo de avanço, algum tipo de progresso. Duvido, né, que ele ia entrar com uma SAF direta, mudando tudo. A gente sabe que isso ia ser difícil. Só que o post do Diego Fernandes preocupa demais. Vocês viram o post? Acho que a maioria viu, né? Eu vou ler aqui porque vale a pena.
Ó. E eu falei aqui. Falei, SAF pra mim não é o melhor modelo. Nós podemos ter diversas discussões sobre isso. SAF não é o melhor modelo. Não é o melhor modelo. Eu também não acho. Prefiro muito mais que tenha uma Leila Pereira no São Paulo. Prefiro do que SAF. Eu acho que a Leila, eu já falei isso aqui também. Na teoria, não. Na prática, né? Na prática é como se fosse uma SAF o Palmeiras. No papel, não. Mas na prática é como se fosse uma SAF, uma profissionalização, um grande investimento. Então é óbvio que eu preferiria um investidor são paulino fazendo tudo pra levar o São Paulo pra frente. Tudo bem, a Leila falando que é vascaína, mas vocês entenderam. Ela tá preocupada em trazer títulos pro Palmeiras. E ela fatura muito com isso. Ela consegue lucro com o Palmeiras. Ela traz título e consegue lucro pra ela. Isso é perfeito. Perfeito. Óbvio que eu preferiria uma Leila no São Paulo do que uma SAF. Só que eu falei aqui, por mais que eu não ache SAF o ideal, qualquer coisa, qualquer tipo de investimento, administração, estrutura diferente desse lixo que nós temos hoje, eu prefiro. Te digo, mais SAF pode ter isso, independente dos prós e dos contras de qualquer coisa. Independente dos prós e dos contras da SAF, eu preferiria qualquer coisa diferente dessa escrotidão que nós temos hoje no São Paulo. É escroto.